eu sou a professora Roberta Menezes Oliveira e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, muito importante para toda a área da saúde, em todos os cenários de prática, que é a segurança do paciente. E especificamente a gente vai tratar da taxonomia da segurança do paciente, todos os conceitos, termos-chave, terminologias específicas dessa área que todo profissional de saúde, todo trabalhador de saúde precisa conhecer para melhor lidar com as situações de erros, de incidentes na sua prática, ok? Então, vou começar contando alguns casos para vocês. Eu tenho certeza que vocês tiveram acesso via rede social, pela televisão, na mídia, em relação a esses casos que tomaram uma proporção muito grande no Brasil. O primeiro caso foi de um adolescente de 12 anos que morreu após ter vaselina injetada no lugar de soro. Esse caso foi muito famoso, ocorreu em São Paulo. A auxiliar de enfermagem que trocou a medicação, ela estava há muitas horas de plantão extremamente agitado, sobrecarregado, ela estava sozinha na unidade e ao pegar o frasco de soro para instalar na adolescente, ela não intencionalmente, equivocadamente, trocou o frasco de soro pelo frasco de vaselina e acabou culminando na morte dessa adolescente, né? Ou seja, um evento adverso grave, como a gente vai ver daqui a pouco. Outros casos, né, de bactérias, né, pacientes que morreram vítimas de infecção por bactéria numa instituição hospitalar, ou seja, um caso de infecção relacionada à assistência à saúde. O caso de médicos que operaram o pé errado do paciente, o paciente se revoltou e ainda disse que foi tratado como lixo. E auxiliar de enfermagem que cortou parte do dedo da criança em São Paulo ao retirar uma bandagem, né, um curativo na mão da criança, foi cortar a atadura e acabou tirando, né, cortando o dedo dessa criança. Então, esses casos, eles realmente foram muito famosos no Brasil, tomaram uma proporção nacional. E a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns casos e situações que têm relação com a segurança do paciente e como a gente pode evitar esses casos, tá? Então, para começar, antes de falar da taxonomia da segurança do paciente, é interessante a gente entender de onde foi que começou tudo isso, tá? E às vezes a gente acha que é uma coisa nova, né? A segurança do paciente esses protocolos que estão falando ultimamente é coisa de 10 anos, de 20 anos atrás. Mas não, tá? Se a gente for analisar a história, voltar atrás na história, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já falava em segurança do paciente. Existe o juramento de Hipócrates, que os profissionais médicos, né, na sua formatura, eles dizem, né, eles fazem esse juramento, né, que é primeiro não causar dano ao paciente. Antes de tudo, de qualquer procedimento, de qualquer atendimento, de tocar uma vida, você não deve causar dano ao paciente. Então já se falava isso antes de Cristo, né? Depois a gente pensa na figura de Florence Nightingale, né, que é a precursora da enfermagem moderna, da grande ciência da enfermagem. Florence era uma mulher à frente do seu tempo, uma profissional extremamente dedicada e muito envolvida, muito engajada na saúde das pessoas, né, para a promoção da saúde. E ela falou uma frase que realmente tem tudo a ver com a segurança do paciente, né? Qual foi a frase que Florence falou? Talvez pareça estranho enunciar como primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. Realmente é estranho, porque você chegar a uma instituição de saúde, um serviço hospitalar, que aparentemente é seguro, você não espera que ali vá acontecer danos, que você vai entrar para fazer um procedimento, tratar um problema de saúde e sair com um dano, né? Então, Florence, lá em 1859, ela já disse isso. É muito estranho você dizer para o serviço, para a instituição, que ela não deve causar mal e dano ao paciente, né? Mas, infelizmente, a gente tem que tratar isso, né, com mais seriedade e realmente entender que acontecem esses danos. Em 1999, nos Estados Unidos, o relatório Errar é Humano foi publicado pelo Instituto de Medicina norte-americano. E esse relatório ele foi um marco para a segurança do paciente no mundo. Do que é que trata esse relatório? Eles fizeram um estudo, né, uma investigação durante vários anos,
e chegaram à conclusão que estava morrendo cerca de 40 e tantos mil a 98 mil norte-americanos, né, cidadãos, por ano, vítima de erros e incidentes nos serviços de saúde daquele país. Isso aí tomou uma proporção mundial. Porque imaginem, num país de primeiro mundo, um dos países mais ricos do mundo, as pessoas estavam morrendo nos hospitais e nas instituições de estabelecimentos de saúde vítimas de incidentes, de erros e de eventos adversos. A gente vai já falar a diferença desses termos. E o mundo todo se preocupou. Como é que num país de primeiro mundo isso acontece? Imagine no nosso, que é um país em desenvolvimento, que tem precariedade de recursos, dimensionamento inadequado de pessoal e dentre outros vários fatores que são envolvidos na ocorrência desses erros, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, né, se organizou e estabeleceu a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente em 2004. Vários países se uniram para propor políticas, programas, projetos para trabalhar essa questão, segurança do paciente, como uma política mundial. Tá? E em 2005 foi instituída a Classificação Internacional para a Segurança do Paciente. Essa classificação foi gerada, foi construída para elaborar a taxonomia, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. A taxonomia nada mais é do que um vocabulário específico, com termos técnicos específicos dessa área de segurança do paciente. E por que foi preciso estabelecer essa taxonomia? Justamente porque cada país, cada continente entendia essas questões de segurança do paciente de forma diferente. Tratavam casos semelhantes de forma totalmente diferente, com termos diferentes. Alguns nem conheciam os termos. E quando a gente não conhece os termos, quando a gente não conhece os conceitos de uma área específica, fica difícil a gente tratar aquilo ali, né? Então foi construído para isso. E somente em 2013, ano que vem vai fazer 10 anos, foi instituído no Brasil o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O Programa Nacional de Segurança do Paciente é uma política nacional. Foi instituído em 2013, porém, ainda hoje a gente encontra instituições, estabelecimentos de saúde no Brasil que não têm determinado o seu plano de segurança do paciente, que é uma das principais metas desse programa, é que todo estabelecimento de saúde tenha um plano de segurança do paciente e oriente como vão ser tratadas as questões de segurança do paciente naquela instituição. Tá? Então, gente, no Brasil, em 2005, foi feito um estudo que mostrou que a cada 10 pacientes atendidos em hospital, um sofria pelo menos um evento adverso. Pelo menos um. Certo? Então, internou no hospital, no Brasil, esse estudo foi feito em uma amostra grande, foi feito realmente uma análise retrospectiva de vários casos e chegou a essa estimativa de que a cada 10 pacientes, um sofria evento adverso. Por sua vez, o principal tipo de evento adverso que acontece é de queda, administração incorreta de medicamentos, falhas na identificação do paciente, erros em procedimentos cirúrgicos, infecções e mau uso de dispositivos médico-hospitalares. Tá? Então, esse estudo mostrou isso em 2005, antes mesmo do Programa Nacional de Segurança do Paciente ser implementado. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês agora da taxonomia. Esse artigo que vocês estão vendo o recorte em cima foi o artigo que foi publicado numa revista internacional sobre os conceitos-chave e termos da Classificação Internacional da Segurança do Paciente. E nesse artigo tem dizendo que os objetivos dessa taxonomia são descrição, que é descrever o que é todos esses termos, definir, comparar, avaliar, monitorar, analisar e interpretar informações relacionadas à segurança do paciente. Então, ele não só traz os termos. A classificação internacional ela não traz só os conceitos. Ela traz todo um arcabouço teórico, conceitual e prático, que vai ensinar aos gestores, aos profissionais de saúde, aos políticos, como eles devem lidar com a questão do erro humano, com os incidentes que acontecem, como lidar, depois que acontece um evento, o que é que a gente deve fazer,
como trabalhar os riscos, que é uma das principais questões dentro dessa taxonomia, é a classificação dos riscos, a identificação dos riscos para evitar que aconteça o pior para o paciente. E as duas publicações de baixo são relatórios e manuais sobre esses termos técnicos, sobre como utilizar isso aí, eu vou disponibilizar para vocês. Aqui, gente, a gente tem uma nuvem de palavras que existe, que inclusive está disponível no Google. Você colocar segurança do paciente ou taxonomia, aparece essa nuvem de palavras. Na verdade, são os principais conceitos que tem dentro da taxonomia. E aí vocês vão ver que os principais, né, o que a gente mais fala na prática e o que realmente a gente não pode terminar essa aula hoje sem você conhecer esses termos. É a segurança do paciente, que a gente vai definir daqui a pouco, erro, evento adverso, incidente, grau de dano, near-miss, melhoria do sistema, resiliência, são alguns dos principais que a gente vai trabalhar nessa aula, ok? Aqui a gente tem um quadro. Esse quadro ele consta no documento de referência do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é um manual que tem disponível no site da Anvisa. E esse manual ele fala de várias questões relacionadas à segurança do paciente e ao nosso programa nacional. E aí traz uma parte da taxonomia. Não traz todos os conceitos, porque os conceitos são 48 conceitos. Não daria para a gente trabalhar todos em poucos minutos. Porém, eu vou trazer os principais para vocês, tá? Então, o primeiro conceito, mais importante, é a segurança do paciente. Segundo a taxonomia, né, que foi publicada em 2009, a segurança do paciente é a redução ou reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde. Por que a gente fala risco de dano desnecessário? Porque existem danos que são necessários. O usuário ele interna numa instituição para fazer uma cirurgia. Ele vai fazer uma cirurgia por vídeo. Durante a cirurgia, ele vai precisar de uma punção venosa, ele vai ser submetido a várias punções na região abdominal, ele pode sentir dores. Isso que está sendo causado para ele, para que o tratamento aconteça, são danos necessários. Um corte, uma sutura, uma punção venosa, isso aí faz parte do tratamento. O que é que inclui a segurança do paciente? É a gente reduzir o dano desnecessário. Aquilo que o paciente não tinha e que eu causei nele. Por exemplo, eu puncionar um acesso no paciente sem fazer a higienização adequada das mãos, levar uma infecção para a corrente sanguínea do paciente e o paciente desenvolver uma IRA, né, uma infecção relacionada à assistência à saúde, ou uma flebite, por exemplo. Isso são danos desnecessários, tá? Então, a segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano. Por que a gente não diz redução a zero? Vamos reduzir a zero o risco de danos. Porque não tem como reduzir a zero o risco. Porque o risco ele envolve vários fatores. A gente tem fatores da instituição, do paciente. O próprio paciente, a gravidade dele pode ser um risco para ele próprio. Quando ele não vai conseguir se defender, ou dizer se ele tem uma alergia ou não, ou se colocar como principal membro ativo do seu processo de cuidar, né, como protagonista. Então, às vezes, crianças, idosos, pessoas com deficiência mental, cognitiva, transtornos, né, psiquiátricos, esses pacientes, eles realmente têm mais dificuldade, têm mais problemas relacionados à segurança do paciente, se não tiverem com acompanhantes ou cuidadores que são próximos para defendê-los, tá? Em relação ao dano, o que é dano? Dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo. E aí vai incluir doenças, lesões, sofrimento, morte, preocupações. O dano ele pode ser físico, social ou psicológico. Então, por exemplo, o paciente leva uma queda. Ele levou uma queda, na mesma hora se levantou, não aconteceu nada, não sentiu dor, nada. Tudo bem, eu posso dizer que esse incidente não teve dano. Mas vamos supor que o paciente levou uma queda e fez um traumatismo crânioencefálico. Aí eu já considero um dano. Ah, professora, mas o dano é só físico? Não. Ele pode sofrer uma queda, não ter um TCE, mas ficar preocupado e sem conseguir dormir.
com medo de cair de novo, aí eu já posso considerar que houve dano, tá? O risco é a probabilidade de um incidente ocorrer, tá? Queda é um incidente. O risco é a probabilidade da queda acontecer, a probabilidade de uma medicação ser administrada errada, a probabilidade do paciente desenvolver uma lesão por pressão. Então, risco é a probabilidade de qualquer incidente acontecer, tá? Circunstância notificável é um incidente que tem potencial de dano ou de lesão. Vou dar um exemplo. Na unidade que você trabalha tem um desfibrilador, tem um carrinho de parada, para se um paciente tiver uma parada cardiorrespiratória, você usar. E aí na sua unidade, no seu plantão, não foi necessário você usar o carrinho de parada. Nenhum paciente parou naquele seu plantão. Só que aí chegou uma pessoa da engenharia clínica fazendo uma manutenção, foi fazer o checklist de todos os materiais, de todo o equipamento que estavam lá no carrinho e identificou que o desfibrilador, o cardioversor, não estava com a bateria fraca, não estava funcionando. Ou seja, se tivesse sido preciso usar no paciente, naquele plantão, em algum paciente, o cardiodesfibrilador não teria funcionado. Então, nesse caso, a gente considera isso uma circunstância notificável, porque é um incidente que tem potencial de dano, né? Ele não chegou a acontecer de fato, porém, se tivesse sido necessário, ele não teria feito o efeito, né, desejado e poderia ter causado a morte do paciente, tá? Near-miss. O near-miss é um termo em inglês que, para a tradução, para facilitar os profissionais entenderem, foi traduzido como quase erro. Mas, na verdade, ele não tem relação só com erro, né? Tem relação com várias outras situações. Então, os últimos teóricos, pesquisadores do assunto, têm orientado que a gente usa o termo em inglês mesmo. Do mesmo jeito de outros termos em inglês que a gente usa na prática e que não foram traduzidos ao pé da letra, tá bom? Então, near miss, vamos chamar de near miss, tá? É um incidente que não atingiu o paciente. Um exemplo. Foi solicitada a transfusão de sangue para um paciente X, o paciente foi submetido à testagem, o banco de sangue enviou, só que quando o banco de sangue enviou, ele enviou o sangue para o paciente Y, que também ia ser hemotransfundido na mesma unidade. Foi realizada a troca da bolsa de sangue, ok? Quando a técnica de enfermagem recebeu o sangue, que ela foi administrar, que ela colocou no suporte de soro ao lado do paciente, ela foi checar a identificação do paciente com a pulseirinha dele e viu que a bolsa de sangue não era para esse paciente. Então, a gente chama isso de um near miss, porque quase alcançou o paciente. Não atingiu de fato, mas quase atingiu. Ele aconteceu, foi trocada a bolsa de sangue, mas não chegou a atingir o paciente, ok? O nome disso é near miss. Mas vamos supor que o técnico de enfermagem estava muito agitado, sobrecarregado, plantão super agitado, e ele foi administrar a bolsa de sangue, não conferiu pela pressa a identificação do paciente e administrou sangue no paciente. A gente chama isso de incidente, tá? Um incidente, deixa eu ver se tem aqui na frente, é um evento ou circunstância que poderia ter causado ou resultou em dano desnecessário. Por isso que o near miss é um tipo de incidente, que ele está nesse primeiro aí, nessa primeira definição. Um evento ou circunstância que poderia ter resultado em dano ao paciente. Mas vamos supor que foi administrado. O sangue foi administrado e, por milagre, o paciente era o mesmo tipo sanguíneo do outro. E ele não teve nada. E estava prescrito para ele esse sangue. Ele não teve nenhuma reação adversa a esse sangue, né? Reação do componente do sangue. Então, a gente chama isso de incidente sem dano. Por quê? Aquele sangue que foi administrado não era para esse paciente. Então, é incidente porque pode resultar ou resultou em dano. No entanto, ele não teve dano. Ele não teve um dano visível. Então, a gente chama de incidente sem dano. Atingiu o paciente, não causou dano.
Mas vamos supor que o paciente recebe esse sangue, o sangue não é do tipo sanguíneo dele e ele faz uma reação hemolítica. Fica grave, tem uma reação, vai para a UTI. E aí a gente considera esse incidente com dano. E o nome que a gente dá ao incidente com dano dentro da taxonomia da segurança do paciente é o evento adverso. Tá? Então, a partir de hoje, vocês vão aprender que o evento adverso é o incidente que causou dano ao paciente, ok? Outro conceito extremamente importante de se discutir na segurança do paciente, na taxonomia, é erro. O que é erro? É a falha em executar um plano de ação como ele era pretendido ou a aplicação de um plano equivocadamente, de forma incorreta. Todo erro, gente, olha que interessante isso. Todo erro ele é não intencional. A pessoa não tem a intenção de errar, tá? Por que é importante a gente discutir isso? Porque às vezes a nossa cultura ainda é muito punitiva. Então a pessoa errou uma medicação, né, a administração de um medicamento, errou uma prescrição, errou um procedimento. Na hora de conversar para saber o que foi que aconteceu, a postura que se deve tomar não é de punição, como a gente às vezes escuta. Ah, mas você errou porque quis. Ninguém erra porque quer, porque é intencional. Errar é humano. Né? Nós que somos profissionais de saúde sabemos que pode acontecer, principalmente em situações adversas, como unidades críticas, ambientes muito sobrecarregados, sob tensão. Isso tudo aumenta o risco de erros e de incidentes, tá? Então, a gente tem que aprender esses conceitos para também tomar posturas diferentes quando isso acontecer, certo? O erro, gente, é diferente da violação. Olha que interessante. Violação já é diferente, é uma divergência deliberada de um procedimento. E essa divergência também pode ser de um padrão ou de uma regra. A instituição, vamos supor, tem seus protocolos, tem seus checklists e o profissional não quer aplicar aquele protocolo, sabendo que precisa aplicar, mas ele não aplica. A gente chama isso de violação e não de erro. Porém, tanto os erros quanto as violações aumentam o risco e até mesmo se esse incidente ele não ocorre, como no caso do near miss. Mesmo o incidente não acontecendo, se ocorrem muitos erros na unidade, muitas violações, isso pode no futuro gerar um evento adverso, um incidente sem dano, ok? Então aqui a gente tem um pouquinho mais da estrutura do incidente, tá? Ele pode ser dividido em near miss, evento adverso e tem circunstâncias de risco associados, tá? Por sua vez, o evento adverso ele pode se dividir em óbito, dano grave, dano moderado e dano leve. Tá? O dano leve, o paciente vai apresentar apenas sintomas leves, perda de funções de forma mínima, né, intermediário, pouco tempo, não vai precisar de intervenção. E um exemplo é que o paciente fique em observação, uma observação a mais. Tá? No dano moderado, já vai requerer intervenção e aumento do tempo de estadia do paciente na instituição. Aumenta o tempo de internação. Causa danos permanentes ou em longo prazo ou perda de funções. O dano grave requer uma intervenção para salvar a vida ou grande intervenção médico-cirúrgica. Encurta a expectativa de vida do paciente e causa grandes danos permanentes ou a longo prazo e perda das funções. E o óbito é o pior de todos os danos, né? Que é quando o paciente realmente tem a morte causada ou antecipada a curto prazo devido ao incidente. Aqui, gente, na taxonomia, nós temos os tipos de incidentes, as consequências, as características, tudo que deve ser registrado, tudo que o profissional que atua no núcleo de segurança do paciente precisa entender para tratar as questões de incidentes que acontecem, tá? Então, tem os fatores contribuintes, as consequências, como detectar, os fatores atenuantes, ações de melhoria e ações para reduzir o risco. E aqui ao lado vocês vão ver que cada classe dessa taxonomia diz respeito ou à caracterização clínica do que aconteceu, do incidente, informações descritivas desse incidente ou desse evento
E o sistema de resiliência, que é quando a instituição aprende com esse erro, com esse incidente e desenvolve ferramentas e mecanismos para evitar que isso aconteça novamente e para também dar suporte aos profissionais que estiveram envolvidos nos incidentes, que a gente chama de segundas vítimas. São os profissionais que também estiveram envolvidos, né, que causaram aquele dano para o paciente e que precisam também de suporte e de ajuda da instituição. Aqui são só algumas informações descritivas que a gente tem que coletar, né, dos pacientes, os dados dos pacientes, tanto clínicos quanto demográficos. As características a gente tem que perguntar o que foi que aconteceu, como aconteceu, onde, quando, quem esteve envolvido, quem comunicou. E é importante também que todo profissional de saúde envolvido no incidente, ele registre isso. Não somente o profissional que trabalha no núcleo de segurança que vai levantar essas informações. Até porque nem todo hospital, estabelecimento de saúde, clínica de hemodiálise tem profissional de núcleo de segurança ou tem um núcleo de segurança instituído. Então, você que é profissional de saúde, se você se envolver em algum caso de incidente, você precisa comunicar, notificar e buscar ajuda sobre como lidar com isso. E as consequências para a instituição podem ser várias, pode aumentar os custos, pode ter desfecho jurídico, ir para processos, né, na justiça. E a mídia também, divulgação na mídia, que hoje as pessoas, né, levam tudo para o jornal, para as redes sociais. Então é preciso muita cautela ao lidar com essas situações. Fatores contribuintes, gente, é tudo que causa os incidentes, tá certo? Podem ser relacionados ao sistema, né, como um todo, a sobrecarga, a questão dos vínculos empregatícios, né, os salários baixos, toda essa questão, sobrecarga e tudo. O fator humano, que é individual do trabalhador, estresse, insônia, uso de psicotrópicos, dependência química, personalidade, tá? E o fator externo, né? E outro fator que influencia muito é a característica do paciente, como eu falei para vocês. Se o paciente for muito grave, se ele faz uso de múltiplas medicações, muitos dispositivos invasivos, se ele é idoso ou se ele é criança, bebê, ele é mais propenso a esse tipo de evento, tá? Aqui são os tipos de incidentes que a gente pode notificar. Existe um sistema nacional de notificação de incidentes chamado Notivisa, que você, profissional de saúde ou o próprio paciente pode fazer um cadastro com login e senha para notificar esses incidentes que acontecem. E aqui nesse slide vocês estão vendo todos os tipos de incidentes que podem acontecer. Você clica no tipo de incidente e dá detalhes do que aconteceu para que a instituição tome decisões e ações de melhoria sobre o que vai ser feito a partir daí. Aqui também já falei do sistema de resiliência, é quando a gente aprende a detectar, atenuar esse risco, melhorar o que aconteceu. Ah, foi causado o dano, mas o que foi que eu fiz depois que o dano aconteceu? Eu comuniquei, eu enviei o paciente para a UTI, eu acompanhei o paciente, eu comuniquei ao paciente o que aconteceu. Então, tudo isso precisa ser realizado para que o sistema de resiliência organizacional aconteça. Aqui vão só alguns exemplos, tá bom? Não vou me deter tanto, porque eu já passei um pouco do horário. Mas aqui só aquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma criança de 1 ano e 7 meses chegou na emergência com uma alergia, tá? A médica prescreveu 3,5 miligramas de adrenalina. A técnica de enfermagem estranhou, questionou e a médica disse que estava correta. E infelizmente a paciente foi submetida a 3,5 miligramas de adrenalina e infelizmente foi a óbito. Miligramas não, desculpa gente, ml, tá? Assim, para facilitar. E aí foi 10 vezes mais a dose que é recomendada, né? Então, infelizmente essa criança foi a óbito. E aí pergunta-se, né? Que tipo, dentro da taxonomia, que conceito está relacionado a essa ocorrência? Diante do que a gente já discutiu, a gente está tratando aqui de um evento adverso, que é um incidente que aconteceu, atingiu o paciente e causou o dano que foi o óbito, tá? Esse outro caso aqui da auxiliar que trocou o soro por vaselina, que na verdade, se você olhar a mensagem da reportagem, troca de soro por vaselina, isso é o quê? Um erro. Só que esse erro da troca do soro causou um evento adverso, tá certo?
Essa aqui é uma reportagem de um problema em máquina de hemodiálise que assustou pacientes no hospital. Tem até o vídeo que o próprio paciente gravou. Tem toda a explicação do que aconteceu. E aí nessa setinha vermelha vocês vão ver que na urgência de atender o paciente, a funcionária não pinçou a mangueira da máquina, onde o sangue que estava dentro do sistema vazou pelo chão. Então foi sangue para todo lado, o paciente passou mal a ponto de não conseguir pedir ajuda. Aí outros pacientes que estavam na clínica ao lado perceberam e chamaram os profissionais para atender. Aqui é um artigo que é interessante que vocês tenham acesso, deem uma leitura nele, sobre eventos adversos em hemodiálise. Foi feito com 25 profissionais de enfermagem. Os principais eventos adversos foram relacionados a acesso central, acesso venoso periférico e equipamentos e materiais médicos hospitalares. Aqui na tabela tem mostrando que os técnicos, os enfermeiros e os auxiliares citaram principalmente problemas relacionados ao acesso venoso central, como eu falei, o periférico e os equipamentos. Aqui tem todas as categorias de eventos adversos nessa tabela 3. Catéter obstruído, dobrado, infecção, catéter furado, infiltração, insucesso na punção, infecção. Então, são os mais comuns, tá? Mas tem também eventos adversos relacionados ao tratamento da água, evasão, recusa e abandono do tratamento, queda do paciente, erros de medicação, tanto na prescrição quanto na administração do medicamento. E por último, gente, para finalizar, eu queria dizer para vocês que a gente tem um Programa Nacional de Segurança do Paciente, que o objetivo dele é contribuir com a qualificação do cuidado em todo o território nacional, todos os estabelecimentos de saúde, tá? E precisa que todo estabelecimento de saúde tenha o núcleo de segurança do paciente, que é a instância que vai ter dentro da instituição para lidar com essas questões, que deve ser formado por uma equipe multiprofissional, vários profissionais de várias categorias. Nós temos metas internacionais e nacionais de segurança do paciente. Aqui do lado esquerdo você vai ter 6 metas nacionais que a Anvisa instituiu desde a criação do PNSP. E ao lado vocês vão ver os protocolos que já foram criados, instituídos e estão publicados no site da Anvisa e você pode ter acesso para baixar cada um deles, que é o protocolo de identificação do paciente, o de prevenção de úlcera por pressão, que na época ainda não tinha mudado o termo para lesão por pressão, segurança na prescrição e na administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higiene das mãos nos serviços de saúde e prevenção de quedas. Então já existem esses protocolos publicados e disponíveis no site da Anvisa para vocês. Aqui, gente, é todo o conteúdo que até hoje a Anvisa já produziu para a sensibilização, a conscientização, o estudo, o aprimoramento, a capacitação dos profissionais de saúde em todo o território nacional. Tem manuais, tem livros, guidelines, materiais de apoio, muitos materiais disponíveis, muitos artigos publicados, boletins, portfólios, banners. Então, assim, tem muito material já produzido, né? Então, quem trabalha na área, quem está à frente do cuidado ao paciente, principalmente numa área que é uma área de risco, como a que vocês trabalham, né? Que é hemodiálise, é interessante que vocês se aprimorem nesses conceitos para que vocês promovam cada vez mais a segurança do paciente onde vocês estão atuando. Ok, obrigada e estou à disposição para quaisquer dúvidas e disponibilizar material e tudo mais. Obrigada.